onde eu não poderia ir, fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Eu sou teu, tu és meu, estaremos juntos pra sempre. Eu sou teu, tu és meu, estaremos juntos pra sempre. Tu és digno de tudo. Sim, Senhor, tu és. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, Senhor. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Cante, tu és digno, cante. Tu és digno de tudo. Sim, Senhor, tu és, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Tu és digno de tudo. Que podemos estar reunidos, Pai, te adorando, te louvando, engrandecendo o teu nome, porque tu és digno de tudo, Senhor. E tudo é para ti. Tua é a glória. Nós te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Soberano Deus, nós estamos diante da Tua presença nesse momento, Senhor. Por isso colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. E pedimos, querido Espírito Santo, que Tu possas nos sondar a cada um de nós, ó Pai, nesse instante, Pai. Que nesse instante, Pai amado, Senhor, possamos ser agraciados pelo Teu Espírito Santo, Pai, que nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor e pela força do Seu poder, Pai. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós buscamos a Tua face nesse instante e pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, que a cada um de nós, ó Pai, que aqui estamos, Senhor Deus, nesse dia, possamos ser manifestados pelo Teu poder, tocados pelo Teu poder, Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que Tu queres fazer nessa noite, Tu possas fazer na vida de cada um de nós, ó Pai. Deus amado, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de virmos diante da Tua presença, Pai. Sabemos, Pai, que se nós estamos aqui nesse dia, é porque o Senhor nos trouxe, Pai. É porque certamente o Senhor quer falar com cada um de nós, ó Pai. Por isso, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, verdadeiramente trazer, Senhor Deus, e entregar a cada um de nós a palavra diretamente do Teu trono, Senhor Deus, ao nosso coração, Pai. E que nós, ó Pai, possa encontrar em nosso coração um lugar onde ela possa entrar e assentar, Senhor Deus, fazer raiz e termos crescimento, Senhor Deus, em Ti, Pai. Por isso, Pai amado, Senhor, no nome de Jesus, Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo tenha a liberdade, Senhor, a liberdade de levar a palavra a cada um de nós, ó Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eis-nos aqui, Pai, nessa noite, Pai. Eis-nos aqui essa noite, Senhor.
Ser com cada um de nós, ó Pai, nesse dia, Pai. E nós te louvamos, Pai. E nós te damos graças, Senhor, neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Paz de Jesus ao vosso coração, amém. Que bom te ver, que bom que você veio nessa noite, nesse dia que para mim eu considero que é um dia muito especial, que é um dia onde nós, em comunidade e unidade, nós participamos da ceia do Senhor. Para mim é um dia diferenciado, é um dia que eu não gosto que você considere o dia da Santa Ceia como um dia qualquer. Para mim é um dia diferente. É um dia que eu vejo assim que é um momento que nós como igreja, nós como irmãos uns dos outros, participamos de uma mesa juntos, querido. É nesse momento que nós podemos celebrar o sacrifício de Cristo, o sacrifício daquele qual nos resgatou, aquele qual deu a sua vida por cada um de nós. Então é um dia muito especial, eu considero um dia muito especial, o dia da Santa Ceia, para cada um de nós. Amém, queridos? Vamos orar. Quero orar primeiro pelo memorial, depois eu vou orar pelos pedidos, já quero orar pela sua vida também, amém? Vamos orar pelo nosso memorial. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós apresentamos a Ti este memorial, onde tem vários nomes escritos, Pai. Senhor, nós sabemos, Pai, que a cada um desses houve a intenção no coração de um dos Teus filhos, Pai, das Tuas filhas, para escrever o nome dele, para que ele seja resgatado. E a Tua palavra diz que todo aquele que o Senhor dá a Cristo Jesus, de maneira nenhuma, é lançado fora, Pai. Por isso, Pai, que eles possam ser resgatados, que eles possam ser, Senhor Deus, convencidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Porque a Tua palavra diz que toda boca confessará e todo joelho dobrará, Senhor Deus, diante da Tua presença, Pai. Por isso, Pai, nós Te louvamos por aqueles que já foram alcançados. E cremos, Pai, que muitos virão, Pai. E o Teu desejo, Pai, é que todos os homens sejam salvos. Por isso que nós cremos, Pai, na vida desses que ali estão, Senhor. Também, Pai, nós apresentamos o pedido de oração de cada um dos que aqui estão, Senhor Deus, nessa caixa, Pai. Senhor, tudo aquilo que está de acordo com a Tua vontade, nós declaramos, Pai, a manifestação do Teu poder sobre esses pedidos, sobre essas vidas, Pai. Senhor Deus, se é saúde, se é vida financeira, se é relacionamento familiar, se são filhos, Pai, Senhor, que nada lhes faltar, Pai, porque a Tua palavra diz que para Ti não há impossível, por isso que nós cremos que o Senhor responderá a cada um deles, Pai. Senhor Deus, também eu quero orar pela igreja, eu quero orar por cada uma das vidas que aqui estão nessa noite, meu Pai. Deus, aquele que está enfermo, aquele que está lutando com a saúde, Pai, com sintomas, Pai, eu quero orar, Pai, para que nesse dia, Pai, haja uma mudança, Pai, haja, Senhor Deus, a manifestação do Teu poder sobre essas vidas, Pai. Pai, aquele que está lutando financeiramente, aquele que está lutando pelo relacionamento da família, Pai, pela convivência da família. Eu também oro, Pai, para que haja restauração, para que haja manifestação do Teu poder nos lares de cada um deles, Pai. Deus, todo aquele que está triste nessa noite, Pai, todo aquele que está com angústia no coração, Pai, que a alegria do Senhor possa reinar a partir desse momento na vida das pessoas, Pai, na vida dos Teus filhos. E eu Te louvo e Te agradeço, Pai. Deus, eu oro pelo Ronivon também, Senhor. Deus, nós sabemos que ele confessou a Ti, Pai, e sabemos que a enfermidade dele é o Senhor que pode tomar conta, Pai. É o Senhor, Pai, e eu a declaro ilegal a partir desse momento, Pai, porque a Tua palavra diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso que eu declaro ilegal sobre o corpo físico dele, Pai, e declaro a cura no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Agora olha para o lado, sorri para a pessoa que está do teu lado, dá um sorriso para ela, bem bonito, que eu tenho certeza que Deus fica feliz. Amém, queridos? Êxodo capítulo 3, verso 11, diz assim: E então Moisés disse:
quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, disse o Senhor, e isto te será por sinal de que eu te enviei, e quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Amém? Pode assentar, querida. Eu quero ministrar para nós nessa noite, e eu tenho certeza de uma coisa, que somente o Espírito Santo de Deus vai levar ao teu coração a palavra da maneira que você entende. Que nós precisamos ter o conhecimento da palavra, mas da mesma forma termos o entendimento para que nós possamos crescer, querido, com a palavra de Deus. E aqui, Moisés está diante do Senhor, o Senhor veio até Moisés e pediu para que ele pudesse resgatar o povo de Israel do Egito, e se manifestou dessa forma, exatamente dessa forma, e Moisés dizendo: quem eu anuncio que mandou eu até então resgatar o povo? E Deus falou a Moisés: eu sou o que sou, e dirás aos filhos: eu sou, me enviou. Ou seja, Deus falou dessa maneira, e eu fico pensando como que nós podemos nos apresentar a Deus, ou como que nós podemos falar às pessoas de Deus, de que maneira nós podemos anunciar o Evangelho para o Senhor. Eu vou avançar, e eu no domingo passado, não domingo agora, no outro anterior, eu ministrei de Jesus Cristo, falando que era um dia de ceia também, e ele disse: eu sou o pão da vida. E no outro momento Jesus disse: eu sou o pão vivo. Ele falou duas expressões, ele usou eu sou, assim como Deus usou eu sou, mas Jesus Cristo trouxe algo a mais, diversificando a colocação dele. Mas se nós olharmos para o povo aqui que estava no Egito, o povo de Israel, o eu sou o que sou, o que Deus se referia da sua própria pessoa para aquele povo naquele momento, querido. Eu entendo que o poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso, o poder imutável da pessoa de Deus, querido, para os hebreus, ou Yahvé, estava se apresentando de uma forma, dizendo quem ele era para poder resgatar o povo, e aonde o povo deveria colocar a confiança deles para que eles pudessem sair lá do Egito. E eles estavam colocando, e é importante saber que o nome do Senhor, o eu sou, indicaria que era um ser eterno, a pessoa do Deus, o eu sou era o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, o qual estava anunciando ali. Era nele que Deus colocou de uma maneira que as pessoas deveriam confiar ou crer na pessoa de Deus. Por isso que ele colocou e alguns dos atributos de Deus, para que nós pudéssemos enxergar as condições do Senhor naquele momento, ou a partir daquele momento que Moisés ia falar. O eu sou era a autoexistência de Deus, querido. O quanto as pessoas deveriam crer na existência de Deus, para que Deus pudesse fazer o movimento do povo de um lugar para outro, ou para tirar o povo das mãos de Faraó. Então, era a autoexistência, a imutabilidade de Deus, a eternidade de Deus, mas também Deus esperava que eles tivessem a confiança da fidelidade de Deus para com o povo. Então, Deus colocava exatamente desta forma, para que eles pudessem enxergar em Deus aquilo que
Moisés estava falando. Então Deus colocava exatamente desta forma. E quando nós vemos para o Novo Testamento, quando nós vemos para João capítulo 6, verso 48, a palavra de Deus, como eu mencionei, que eu ministrei no domingo, Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. E ele fala no 49, vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. E ele repete: eu sou o pão da vida. O que Jesus estava colocando? Jesus estava colocando de uma forma simples, e eu até usei aquele dia, eu peguei o pão, eu disse: Jesus não se referia a este pão. E é isso que nós precisamos enxergar quando Deus fala o eu sou. Ele não está falando apenas de algo terreno. Deus estava falando de algo celestial, de algo espiritual. E quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, Ele não está falando este pão que nós comemos ou nós nos alimentamos. Ele está falando de um alimento superior, de um alimento maior, e nós precisamos enxergar algo celestial, algo maior. Nós precisamos enxergar exatamente isso, que Deus estava falando de algo muito acima, ou muito além que os nossos olhos enxergam. Imagina quando o próprio Jesus Cristo pegou o pão para fazer a ceia e disse: este pão é o meu corpo que é dado por vós. Ele estava falando do pão físico, mas ele estava falando de algo espiritual, algo que tinha um alcance maior sobre o conhecimento. Só que muitas vezes nós não conseguimos discernir aquilo que o Espírito Santo, ou aquilo que Deus está falando para nós muitas vezes, querido. Então nós precisamos ter esse entendimento. E quando o próprio Jesus, né, eu até mencionei aquele dia que quando Jesus foi tentado lá por Satanás, que Satanás disse assim, né, se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Satanás estava falando para fazer pão para matar a fome de Jesus Cristo, porque nós sabemos que ele estava em jejum. Mas o próprio Jesus disse o quê? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem de Deus, toda palavra que vem do céu. Ou seja, ele estava falando de algo maior. Satanás estava falando de alimento físico, mas Jesus já colocou algo celestial, algo maior. Por isso que nós precisamos enxergar exatamente essas diferenças nas nossas vidas. Se nós olhássemos em João 6,51, Jesus diz: eu sou o pão vivo. O pão vivo. Para ser um pão vivo, querido, que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O que muitos, né? Para muitos, Cristo pode estar morto, Cristo pode estar pregado em uma cruz, Cristo pode não ter ainda ter se manifestado para as pessoas que estão lá fora, querido. Mas quando Jesus Cristo está dizendo, eu sou o pão vivo, ele está dizendo assim, eu sou a diferença sobre a face da terra, e eu vivo e reino no meio de cada um de vocês. É isso que Jesus estava dizendo. Quando nós celebramos uma santa ceia, quando nós viemos para cá, nós precisamos entender que nesse momento que nós estamos aqui, eu creio na presença de Jesus Cristo neste lugar. Eu creio que Ele nos assiste, que Ele está no nosso meio, no meio de cada um de nós, e Ele é este pão vivo, o que Ele está dizendo, porque um pão vivo não é algo que está morto, não é algo que não se manifesta, não é algo que... Ele é um pão vivo, ele é algo que vive, é algo que reina no nosso meio. Amém? E eu quero agora para a palavra de hoje, eu quero ir para João capítulo 10, verso 7. Porque eu falei um pouquinho só, da maneira que Deus falou para Moisés, eu sou o que sou, ele disse. E aqui Jesus Cristo falou de um, eu sou o pão vivo, eu sou
que mais que eu falei? Esqueceram? O que ele falou agora aqui? Vamos lá? Vamos lá. E tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou o quê? Ele está mudando, ele mudou um pouquinho a maneira, e por isso que eu disse que Jesus Cristo abriu a pessoa de Deus, ou a pessoa de Jesus Cristo, porque os dois são um, ele abriu algo maior, querido. Quando ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo, ele já trouxe algo a mais, querido. Lá Deus, eu quero dizer que Deus, ele usou resumidamente: eu sou o que sou, eu sou, o eu sou. Porque também eu falei que Deus era tudo. Deus, a eternidade, a imutabilidade de Deus, a eternidade de Deus, a fidelidade de Deus, era tudo também. Mas Jesus, para nos dar o ensinamento, ele abre em partes para que nós possamos entender mais quem é Deus ou quem é Jesus Cristo nas nossas vidas. E ele disse aqui: eu sou a porta das ovelhas, e todos quanto vierem antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, Jesus repete: se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagem. Nós somos a igreja de Cristo, sim ou não? Somos a igreja de Cristo. Como que nós podemos, ou nós já fizemos, nós já conseguimos atravessar, ou passar pela porta que é Cristo, ou não? Eu creio que sim. Nós já confessamos a Jesus Cristo, querido. Nós já tivemos momentos com Cristo, nós estamos mais, o quanto esta porta que a palavra de Deus diz que Ele é a porta das ovelhas, representa para ti, para mim, o quanto ela representa para cada um de nós. Quantas vezes eu preciso passar, ou quantas vezes eu preciso entrar na porta para estar com Jesus Cristo a cada dia? Quantas vezes? Quantos momentos nós precisamos passar por esta porta que é Jesus Cristo, querida? Quantas vezes? O que simboliza a porta a qual Jesus Cristo está dizendo? Uma das coisas que simboliza é o que? A comunhão, pois do lado de dentro da entrada o pastor cuida das suas ovelhas. O que a palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 20? Eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, esta porta, no mesmo instante que Jesus se coloca como porta, Ele está dizendo: eu também vou à porta, mas eu preciso que você abra a porta da sua vida, para que eu possa entrar contigo, ou para que eu possa andar com você. Nós precisamos ter exatamente esse entendimento nas nossas vidas, querido, que ela é exatamente a comunhão com Cristo. Eu tenho dito assim que se nós queremos algo mais de Deus, se nós queremos ter mais do Senhor, nós precisamos ter comunhão com Cristo. Nós precisamos ter intimidade com Cristo, com o Espírito Santo e com o próprio Deus, querido, porque daí nós estamos realmente entrando pela porta. Imagina Jesus Cristo diante de você. Como é que você faz para entrar ou passar por Ele? É a tua oração, é o teu conhecimento pela palavra, que você consegue avançar, que você consegue andar. Então a porta simboliza o quê? Comunhão. A porta fala do quê? De abundância, da provisão divina. No ambiente fechado, por detrás da porta, nada faltará a quem? As ovelhas. Por que você ora
e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque você passou pela porta, e o pastor, que você vai ver aqui na frente, que ele vai dizer: eu sou o pastor das ovelhas. Você vai ver que este pastor vai te dar em abundância e nada vai te faltar. Por quê? Porque você passou pela porta, e ele está lá exatamente para cuidar das ovelhas. Nós precisamos entender, querido. Por que nós dizemos que... Eu lembro que quando eu me converti, todo mundo dizia assim: não, você vai ver que a tua vida vai mudar, porque quando a gente vai para Cristo, a nossa vida muda. E realmente muda, queridos. Quando nós deixamos Cristo mudar, quando nós deixamos o Espírito Santo mudar, quando nós deixamos com que a palavra trabalhe nas nossas vidas, tudo muda. Por quê? Porque tem um pastor que cuida de nós. E eu não estou falando de um pastor humano, estou falando de Cristo Jesus, querido. Estou falando de Cristo. Eu estou falando daquele o qual a palavra de Deus diz que ele pagou um alto preço lá na cruz para nos alcançar. Por isso que eu estou dizendo, é um alto preço, é algo maior. E quando a palavra de Deus fala em abundância, João capítulo 10, da segunda parte, ele diz assim: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Ele não veio como salteador, ele não veio como ladrão para roubar, não, querido. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Este que é a porta das ovelhas. Ele veio exatamente para isso. O mais triste é que a porta também lembra a rejeição. A palavra de Deus fala que devemos abrir a porta, mas também a palavra de Deus diz que muitos serão os escolhidos, mas poucos... Não, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Eu só inverti. Obrigado, pastor Sebastião. Eu vi que você está acordado. Tem outros que não me corrigiram, né, pastor? Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. E isso é ruim, queridos. Isso é muito ruim, por quê? Porque se nós todos aqui fomos chamados, mas se nós não atentarmos para a palavra, não nos atentarmos para Cristo, para vivermos uma vida decente diante da presença dEle e da presença dos homens, podemos ser rejeitados. Eu escrevi aqui: a expectativa de Deus é que os homens sejam salvos, todos, diz a palavra de Deus. Mas para a salvação existe a necessidade de passar pela porta. E se nós formos continuando em João, você vai ver que a porta, a qual é Jesus Cristo, ela é estreita. Ela não é larga, querido. Ela é estreita. E nós, para passar por uma porta que é estreita, nós precisamos estar alinhados, não afinados, alinhados com a palavra de Deus e com o Senhor Jesus. Capite ou não capite? Nós precisamos estar alinhados. Sabemos que muitos rejeitam a porta, assim como negam a Cristo, e certamente naquele dia não serão ovelhas de Cristo. Estou falando no dia que nós chegarmos no céu, não serão ovelhas, mas serão cabritos, e as ovelhas entrarão, e os ficarão fora do reino de Deus, e não participarão da mesa do Cordeiro, querido. Por isso que eu disse que é ruim e é triste quando também a porta também tem rejeição, querido. Porque se nós chegarmos lá, para entrarmos na sala onde está o banquete de Cristo, vai ter certamente uma porta para nós passar, e essa porta se chama Jesus Cristo, e Ele poderá dizer: benditos do meu Pai, pode entrar, ou malditos, eu não te conheço. Nós precisamos estar atentos para essa grande verdade, querido.
O mundo é a porta larga, o mundo tem levado as pessoas à perdição, o mundo tem levado as pessoas a acharem que a palavra de Deus mudou e que Deus aceitou as mudanças que o homem está fazendo. Eu quero dizer que Deus não mudou nem sequer uma vírgula da palavra dele. E tudo tem de se cumprir, por isso que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Dá de entender? Se nós, o versículo 1 desse capítulo, que a palavra de Deus diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta, no curral ou pelo aprisco, não sei, essa aí diz curral também, ou aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Na verdade, eu estava repetindo, o que significa o aprisco? Como poderíamos entender? O que é o aprisco? O que é o curral onde o Senhor guarda as ovelhas? Eu fui buscar, diz que era um lugar descoberto, porém com um muro baixo. Só que fornecia proteção para o rebanho durante a noite. O que isso simboliza? A salvação e a segurança de que desfrutam as ovelhas. O que representa estarmos guardados debaixo do sangue de Cristo. O que significa estarmos guardados debaixo da potente mão do Senhor Jesus Cristo. Significa segurança, significa proteção, significa salvação. Estamos protegidos, porque você vai ver que no estudo diz que essa segurança, essa salvação que as ovelhas tinham, era mediante a vigilância e os cuidados, tanto do Deus Pai como do Deus Filho. Se nós estamos debaixo da proteção, guardados no aprisco de Deus, guardados lá, e nós sabemos que aqui ela é uma parábola que Cristo utiliza usando ovelhas, usando tudo, mas ele está falando da igreja de Deus, está falando da igreja do Deus vivo, e nós como ovelhas do seu pasto, nós como ovelhas do seu rebanho, querida. Não quer ser ovelha? Eu quero ser ovelha de Cristo, sim. Não tem problema nenhum, não. E eu entendo que nós somos ovelhas de Cristo e que nós precisamos estar guardados no aprisco do Senhor. E para isso, nós não tem como no dia de amanhã querer pular o muro para ir cair lá dentro do aprisco. Porque daí o Senhor diz que a palavra de Deus diz que este é salteador, este é ladrão. Agora, aquele que entra pela porta, que é Jesus Cristo, é ovelha. Capite? Eu quero ser ovelha, querida. Ovelha que anda segundo aquilo que Deus nos dá. Segundo aquilo que Deus nos coloca. Por isso que nós precisamos entender que as ovelhas representam os verdadeiros discípulos do reino de Deus. E que quando foram inscritos, foram inscritos exatamente para quem? Para a igreja. Por isso, mais uma vez eu te digo, querido, próprio Jesus, quando diz que Ele é a porta, mas também a palavra de Deus diz em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É quando Ele diz, eu sou o pão vivo, eu sou, a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Ele está falando exatamente dessas coisas. Ele abriu para nós entender. Não ficou o povo que saiu do Egito, não teve todo o entendimento, tanto que se corromperam. Agora nós vamos nos corromper se nós não queremos entender o que o Senhor Jesus está falando, querido. Por isso que nós precisamos ficar atentos. Em João 10:11 a palavra de Deus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
Precisamos saber que o bom pastor é Cristo, assim como a porta, e ambos os símbolos são aplicados a Cristo, o Filho do Deus vivo. O fato de entrar pela porta simboliza o seu amoroso ministério à igreja, querida. As duas coisas, eu sou o bom pastor, o que representa Jesus Cristo como pastor das nossas vidas, um Deus amoroso, um Deus o qual deu a sua própria vida, Ele próprio disse, dá vida pelas suas ovelhas, e nós sabemos que um dia Ele entregou a sua vida lá na cruz, por mim e por você. Por isso que nós vamos celebrar. Por isso que eu considero que esta mesa é algo maior, que tem um símbolo, um memorial indescritível para cada um de nós, querido. Porque ele representa a morte ou representa o resgate das nossas vidas, como você queira. Foi alguém que pagou o preço por mim e por você. Não tenha, querido, de querer ficar ali fora dizendo, eu penso nisso, eu penso naquilo outro, não sei o que tem. João 10,14 diz, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido, ou as minhas ovelhas me conhecem. O quanto nós conhecemos o bom pastor. Às vezes eu brinco com a Naura, A Naura está ali, a Naura, como tem deficiência de visão, eu falo com ela, conheceu a voz do pastor, Eu conheci a voz do pastor. Mas eu brinco por nós brincar. Agora, nós precisamos conhecer a voz de Cristo. Nós precisamos saber quem é o pastor realmente que nós servimos, querido. E a porta pela qual nós temos entrado dia após dia, para que nós possamos garantir as nossas vidas. Sim ou não? Nós já confessamos a Cristo como Senhor das nossas vidas. Mas como iremos continuar a ter esse relacionamento com Cristo, o qual é o bom pastor? Nós já confessamos. Você já disse, Senhor, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Você já disse. Mas como que nós vamos continuar esse relacionamento com Cristo? Como que nós vamos querer estar arraigados no aprisco do Senhor, querido? Como que nós vamos querer? Qual o teu desejo, qual a tua expectativa para estar firmado em Cristo? A vida está ruim, depois que eu fui para a igreja, minha vida piorou, não sei o que tem. Queridos, só se você não tem se firmado em Cristo, porque senão não vai. Se nós temos se firmado em Cristo, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas nós não podemos olhar para elas, nós precisamos sempre continuar olhando para Cristo. E você sabe que eu também passei por dificuldades, tenho passado por lutas, mas eu continuo andando, querido. Eu não tenho como eu voltar atrás, eu não tenho como retroceder, até porque a própria palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 10, que aquele que retroceder não apraz o coração de Deus, querido. Ou seja, a ovelha que retroceder vai ficar perdida, e o lobo vai comer, querido. Todos os remidos deverão ser participantes da natureza divina, mas isso não eliminará os valores individuais e as expressões pessoais de cada crente. Todos os remidos deverão ser participantes da natureza divina. Todos nós que fomos resgatados por Cristo, devemos participar da natureza divina. Porém, cada um do seu jeito, cada um da maneira que consegue chegar. Eu, pastor Romário, não tenho nenhuma receita para te escrever como é que você vai chegar na presença de Jesus. Agora, se você é uma pessoa que ora, se você é uma pessoa que lê a palavra de Deus, você encontrará a expressão ou o caminho, o qual te manterá e o qual você permanecerá diante de Deus. Por quê? Porque você é uma pessoa que busca, e daí você vai achar a maneira que vai.
Só não vem dizer, pastor Romário, eu oro e parece que tem um teto de bronze. Então peça perdão. Porque o teto de bronze cai quando nós pedimos perdão. Porque a única coisa que nos separa do homem, que eu já li na Bíblia, é os nossos pecados que nos separa de Deus. Isaías 59:2 diz isso, que os nossos pecados é que fazem separação de vós e vosso Deus. Daí tem um teto de bronze, mas quando nós pedimos perdão, quando nós colocamos a nossa vida em linha reta, não tem por que Deus não nos abençoar, não tem por que Deus não guardar nós debaixo da mão dele, querido. Cristo conhece cada uma das suas ovelhas e posta sobre os seus cuidados, mantendo a comunhão e servindo a cada uma. Mas as suas ovelhas precisam conhecer a sua voz. Nós precisamos conhecer a voz de Cristo. Nós precisamos orar e escutar quando Deus está falando. É simples, querido. Quando tu vai fazer algo e o Espírito diz assim, não faz, que é pecado, você continua. O Espírito Santo está dizendo, não faz. O homem é tão bobão que ainda vai lá e faz errado. Não faz, o Espírito está dizendo, está errado. Como que Cristo agiria? Como que? Então, nós precisamos ter o discernimento, querido. E a nossa comunhão com o Senhor faz com que nós sejamos agraciados pelo amor dele. Amém? 1 Pedro 1,18, quero fechar aqui. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós somos resgatados. Nós, cada um de nós, querido. Eu disse quando eu comecei a orar que se nós estamos aqui é porque Deus nos trouxe, porque Ele queria que você ouvisse a palavra dEle. E é você que precisa saber como você tem andado cada dia. Se você tem entrado pela porta todos os dias, ou se você quer no dia de amanhã pular para dentro do curral, para dentro do aprisco de Cristo. É você. Você sabe o que você tem feito, você sabe como você tem vivido, você sabe o tempo que você tem tirado para orar, você sabe o tempo que você tem tirado para ler a palavra de Deus, você sabe qual é a música que você escuta no seu carro, você sabe. Se você sabe se está ou não no aprisco correto ou se está no aprisco errado. Capite? Pay attention a long time. Preste atenção todo o tempo. E por longo tempo. Amém? Amém? Não estão assustados? Graças a Deus. Inclina a tua cabeça, querido. E eu quero orar com você. Eu quero que você se pergunte, qual aprisco você tem andado? Tem mais ainda a palavra de Cristo. Tem outras que ele diz, eu sou a luz do mundo. Que devo ministrar em próximos dias. Querido Deus e amado Pai. Senhor, o teu desejo, Pai, é que nenhum de nós venhamos nos perder. Mas antes venhamos estar diante da tua presença. Por isso eu te peço, Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai, que cada um dos teus filhos, que Senhor Deus, que nesta noite ouviram desta palavra, Pai, possam estar guardados debaixo da tua potente mão. Senhor Deus, todo aquele que está fora do aprisco, todo aquele que se encontra perdido, Pai, Senhor Deus, que ele possa retornar para o aprisco onde tem um pastor que é bondoso e que é amoroso, Pai. Por isso, Pai, eu coloco cada uma dessas vidas diante da tua presença, Pai. E eu louvo por elas, Pai. Eu louvo por cada uma delas, porque eu sei que elas são especiais, Pai. E um dia o Senhor derramou o seu sangue para resgatar cada uma delas. E nós aqui estamos diante da tua presença. Por isso nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém de verdade? Fique em pé.